Olá, aluno! Eu sou a professora Ellen Mendonça. Se inscreva no meu canal e deixe seu joinha. Antes de prosseguir com esse vídeo, assista a aula número 4 sobre propriedades coligativas, osmose. Ele tem todo o conteúdo teórico sobre esse assunto. Nesse vídeo, irei resolver as atividades de Química do segundo ano do ensino médio, do PET 2, semana 4. Então, vamos lá. O que é mesmo a osmose? Trouxe aqui um lembrete para vocês. É a passagem do solvente de uma solução diluída para uma mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. Bom, vamos à atividade número 1. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, que nós conhecemos como sal de cozinha, ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje, e a conservação é por óxido-redução, anticatálise, ação bactericida ou osmose. Então, como nós sabemos, a osmose é um processo utilizado para conservar carne, se usa até hoje com sal de cozinha, pois a diferença de concentração do meio externo e o interior das células promove a saída da água, tanto das células quanto dos micro-organismos que podem deteriorar a carne. E esse processo é osmose. Então, a letra correta é a letra D. Atividade número 2. A figura a seguir representa um frasco contendo duas soluções de glicose, de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Pela análise da figura, pode-se afirmar que, após algum tempo, ocorre. Então, ao observar a figura, nós podemos perceber que temos aqui, do lado A do recipiente, uma solução de glicose a 0,2 molar. Do lado B, nós temos uma solução de glicose 0,5 molar. Então, nós podemos concluir que a solução B é mais concentrada. E a osmose, ela ocorre do lado menos concentrado para o mais concentrado. Então, esse fenômeno, ele explica justamente isso. Solvente de a solução menos concentrada passa para a solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Então, comparando as duas soluções, nós podemos concluir isso. O fluxo do solvente é da solução A para a solução B, deixando a solução A mais concentrada, enquanto que a solução B fica menos concentrada. Uma vez que passa solvente da menos concentrada para a mais concentrada, então a tendência é as duas entrarem em equilíbrio. Além disso, o nível da solução A diminui e o da solução B aumenta. Então, a alternativa correta é a letra C, aumento da concentração da solução A. Atividade 3. Entre os fatos referidos a seguir, aqueles que podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa são. Então, nesse caso, nós vamos analisar cada uma das situações e identificar quais propriedades coligativas estão relacionadas com cada situação. Então, na situação 1, uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida mesmo quando resfriada, até cerca de 20 graus Celsius negativos, sendo tal propriedade utilizada na fabricação de sorvete. Então, essa situação ela está relacionada com a crioscopia, que é a propriedade que estuda o abaixamento da pressão, da temperatura de congelamento de um solvente. A situação 2, açúcar adicionado à salada de frutas provoca um aumento do volume do caldo. Então, isso está relacionado com a osmose. Como o meio externo está mais concentrado, com mais açúcar ocorre na fruta com a saída de água das células dos micro-organismos. Situação 3. A adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação de charque. Então, a propriedade coligativa relacionada é a osmose. Nesse caso,
também explicado como o meio externo mais concentrado por causa do sal e o meio interno menos concentrado. Isso ocorre a saída da água das células e de micro-organismos que poderiam causar a deteriorização da carne. Assim, ela permanece conservada por mais tempo. Então, também o fenômeno de osmose. Situação 4. O ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. Então, essa propriedade está relacionada com a ebulioscopia, que estuda o aumento da temperatura de ebulição de um líquido na presença de soluto. Então, a alternativa que responde à mesma propriedade coligativa é a 2 e a 3, alternativa C. Atividade 4. Ao colocar-se uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observar-se-á que ela começará a enrugar e a murchar. Então, sobre esse fenômeno, é correto afirmar. Então, vamos analisar cada uma das afirmativas. Letra A. A célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Então, essa alternativa ela é falsa, porque o meio não é hipotônico. O meio é hipertônico em relação à sua própria concentração. A letra B. Há uma diferença de pressão dita osmótica entre a solução celular e a solução salina do meio? Correto. A letra C. Há um fluxo de solvente no interior da célula para a solução salina do meio? Então, aqui fala da menos concentrado para o mais concentrado. Então, também está correto. D. Quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo do solvente da célula para o meio. Então, essa alternativa é falsa, porque quanto maior for a concentração salina externa, maior será o fluxo do solvente para o meio e não menor. Então, a alternativa D é falsa. O fluxo do solvente ocorre através de membranas semipermeáveis? Correto. Nós sabemos que para ocorrer a osmose tem que haver uma membrana semipermeável. Então, as alternativas corretas é a letra B, C e E. Atividade 5. Agora, caro aluno, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado, que envolveu propriedades coligativas, responda o desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Então, vamos ao desafio. Faça uma pesquisa sobre a importação de alimentos e cite outros alimentos que provavelmente eram conservados com o uso do sal. Escreva quais os tipos de conservação usados hoje em dia para exportar alimentos para outros países. Descreva como cada tipo de conservante funciona. Faça um texto respondendo às questões e associando com os conceitos das propriedades coligativas abordadas ao longo das atividades propostas. Então, nós sabemos que na antiguidade, quando não se existia energia elétrica e muito menos geladeira, as pessoas tinham um grande desafio de conservar os alimentos. Eram usadas várias técnicas, como a de defumar, salgar, secar ao sol alguns alimentos. Todas essas técnicas eram utilizadas para conservar os alimentos, para o armazenamento, pois em épocas de frio, seca ou escassez de alimentos, as pessoas já tinham um estoque de comida. Nos dias atuais, sabemos que isso mudou. Alimentos produzidos em fazendas e indústrias devem ser bem conservados para que não estraguem quando transportados e bem armazenados até a hora do seu consumidor final. Em função disso, são produzidas embalagens cada vez melhores para acondicionar o alimento, que por sua vez tem quantidades cada vez maiores de conservantes. Então, caros alunos, espero que vocês tenham feito as pesquisas. Eu trouxe aqui alguns itens que não pode faltar nessas pesquisas. Então, vamos ao primeiro. Refrigeração, que é um tipo de uma forma de utilizar para conservar, né? É a mais comum que nós temos em nossas casas.
Temos o enlatamento, congelamento, secagem, a liofilização, a cura, antibióticos, a radiação ultravioleta. Outro processo utilizado conservantes, pasteurização, apertização. Então, verificando cada um detalhadamente, vocês vão perceber que cada um desses processos são utilizados para determinados tipos de alimentos. Então, verifique cada um separadamente, verifique se você colocou pelo menos alguns desses processos aí de conservação de alimentos e finalizamos assim nossa aula. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Se não, reveja novamente o vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula.